O almoço de domingo em Cascais era um ritual de precisão e asfixia. A luz cinzenta de um inverno úmido entrava pelas janelas altas, esbatendo os contornos da baía num aguarela de melancolia. Dentro da sala de jantar, o mundo era outro. O tilintar dos talheres de prata contra a porcelana da Vista Alegre soava como uma pontuação hostil nas pausas da conversa. O aroma do café Delta, acabado de tirar, colidia com a nuvem do perfume caro de Helena, uma fragrância que se impunha no ar como a sua própria presença. Helena, sentada à cabeceira da mesa, observava o genro. Miguel cortava o bife no prato de Martim com uma concentração metódica, um refúgio contra o escrutínio da sogra. A sua postura era de uma calma quase geológica, um escudo polido contra o qual as farpas de Helena resvalavam sem encontrar fissuras. A Constança falou-me do novo genro, começou Helena, pousando a sua chávena com um estalido delicado. Um rapaz da banca de investimento. Acabaram de comprar um apartamento na Lapa, com terraço. O sorriso que se seguiu era fino, uma lâmina disfarçada de cortesia. Catarina, a meio da mesa, sentiu o peso da comparação. Que bom, mãe. A sua voz soou mais frágil do que pretendia. Olhou para Miguel, procurando um aliado, mas ele estava absorto em limpar um pingo de molho da bochecha de Inês. O seu silêncio não era uma ausência, era uma fortaleza. Não é uma questão de ser bom, querida. É uma questão de ambição, continuou Helena, o seu olhar a varrer Miguel, da camisa engomada ao relógio funcional. Um homem tem de ter uma certa trajetória. A Câmara Municipal de Loures é um lugar muito honrado, claro, mas não é um trampolim. O Miguel gosta do que faz. É um trabalho estável, defendeu Catarina, o seu argumento a soar oco até aos seus próprios ouvidos. Estabilidade, querida, é o prêmio de consolação dos que não ousam, retorquiu Helena, o seu tom agora de uma doçura professoral, a mesma que usara durante décadas na universidade para desmontar as teses mais frágeis. E eu preocupo-me contigo, com o teu futuro, com o futuro destas crianças. O seu gesto abarcou Martim e Inês, que comiam o pudim, alheios à corrente subterrânea que envenenava o ar. Miguel finalmente levantou os olhos. Encontraram os de Helena por um segundo. Não havia raiva no seu olhar, nem humilhação. Havia apenas um cansaço imenso e uma paciência infinita. Ele escolhera esta guerra de atrito. Sabia que a sua resistência não estava em responder, mas em perdurar. Ele era a rocha que a maré da sogra fustigava todos os domingos, esperando erodí-lo até que nada restasse. Mas ele não se sentia erodir. Sentia-se apenas mais denso, mais impenetrável. Catarina, por sua vez, sentia-se a areia entre os dois, a desfazer-se a cada nova onda. Baixou os olhos para a sua própria sobremesa, intocada, e desejou estar em qualquer outro lugar. O desejo de estar noutro lugar materializou-se não como um alívio, mas como uma troca de jaulas. O apartamento no Parque das Nações, com a sua iluminação branca e cirúrgica e as suas linhas retas, era o palco oposto ao de Cascais, mas a peça era a mesma. A carteira nova repousava sobre a ilha de mármore da cozinha, um objeto de uma beleza ostensiva e dissonante. Era uma Carolina Herrera, de couro granulado, com um fecho dourado que brilhava com uma promessa de outra vida. Catarina passava os dedos pela textura áspera e nova, sentindo o poder que o objeto emanava. Era uma armadura. Helena entrou sem tocar a campainha, como sempre fazia, usando a sua própria chave. O seu perfume caro precedeu-a, uma nuvem densa que colonizou o ar asséptico do apartamento. Os seus olhos, treinados para detectar a mais pequena falha na tapeçaria social, pousaram imediatamente
na carteira. Que bonito, disse ela, a voz um veludo polido, que mal escondia a aresta de aço. Aproximou-se, não para admirar, mas para inspecionar. É nova, minha querida. Catarina sentiu uma onda de adrenalina. Era este o momento. Foi o Miguel, uma surpresa. A mentira saiu-lhe com uma fluidez que a surpreendeu a ela própria. Andou a poupar durante meses. Queria animar-me. O silêncio de Helena foi mais eloquente do que qualquer palavra. Durou apenas 3 segundos, mas neles coube um interrogatório completo. O seu sorriso não chegou aos olhos quando finalmente falou. O Miguel, a poupar, havia um tom de incredulidade genuína, quase ofensiva. Com o ordenado da Câmara, que gesto tão inesperado. Ele consegue ser mais do que aquilo que tu pensas, mãe, retorquiu Catarina, a arrogância a cegar-lhe o discernimento. Sentia-se embriagada pela sua própria audácia. Helena ignorou a provocação. Pegou na carteira, pesando-a na mão como se pudesse medir o peso da mentira. E os sapatos da semana passada também foram uma poupança do Miguel? O ritmo cardíaco de Catarina acelerou. A iluminação branca do teto pareceu intensificar-se, expondo-a. Ele sabe que eu trabalho muito, que mereço estas coisas. Ah, claro, tu mereces. Helena pousou a carteira com um estalido seco sobre o mármore. O som ecoou no silêncio tenso. Virou-se para a filha, o disfarce de conselho maternal a desfazer-se para revelar a crua necessidade de controlo. Ouve-me bem, Catarina. Eu sei o que estás a fazer, e esta farsa não me engana. Ou pões um fim a este casamento ridículo com esse funcionário público e encontras alguém que te possa dar isto a sério, ou a minha ajuda acaba. Hoje. Catarina sentiu o chão fugir-lhe. A tua ajuda? Que ajuda? Achas que a mensalidade do colégio dos miúdos se paga sozinha? Achas que o seguro de saúde deles cai do céu? A voz de Helena era agora um chicote. Eu tenho sustentado a fachada da vossa família perfeita em silêncio, mas não vou ser cúmplice da tua loucura, ou ele ou eu. E se me escolheres, quero os papéis do divórcio na minha mesa, dentro de 1 mês. Helena não esperou por uma resposta. Deu as costas e saiu, deixando o seu ultimato a pairar no ar, como um gás tóxico. Catarina ficou paralisada, a olhar para a carteira. O brilho dourado do fecho parecia agora zombar dela. Com um gesto mecânico, puxou o facho de eclair. O som seco e metálico foi o único ruído no seu mundo que acabava de implodir. As semanas que se seguiram foram um exercício de guerra fria. Catarina, encurralada, movia-se pelo apartamento como uma sombra tensa, alternando entre a fúria silenciosa e uma fragilidade quase infantil. Helena, por seu lado, observava. Cada telefonema da filha, cada desculpa para não se encontrarem, era mais um fio na teia da sua suspeita. Já não se tratava apenas do dinheiro. Era uma questão de controlo, de uma afronta pessoal que lhe corroía a certeza do seu próprio mundo. Num final de tarde, o pretexto foi ir ver os netos. Encontrou-os absortos nos desenhos animados, um brilho azul e intermitente a dançar nos seus rostos. Catarina, pálida e com olheiras, murmurou que ia tomar um banho rápido, que estava exausta. Deixou o telemóvel na mesa de cabeceira, um retângulo de vidro escuro e indiferente. Helena esperou ouvir o som abafado do chuveiro. O ar no quarto parecia denso, pesado com palavras não ditas. Com o coração a martelar contra as costelas, pegou no aparelho. Estava desbloqueado. Um descuido fatal. O seu dedo tremeu ligeiramente ao deslizar pelo ecrã. Não procurava provas da generosidade de Miguel. Procurava a mentira. E encontrou-a. Não nas contas bancárias, mas numa aplicação de mensagens. Um nome que não conhecia. Tiago.
A fotografia de perfil era de um homem de sorriso fácil e fato caro. Ao abrir a conversa, a primeira onda de choque atingiu-a. Datas que recuavam 6 meses. 6 meses. O ar escapou-lhe dos pulmões. As frases no ecrã eram curtas, banais e, por isso mesmo, devastadoras. Saudades tuas. O fim de semana no Douro foi perfeito. Já viste o hotel na comporta para o próximo mês? E depois, o golpe final, uma mensagem de Catarina. A minha mãe pagou o extra do seguro dos miúdos. Dá para a garrafa de vinho que querias. A luz azul do ecrã era a única iluminação no quarto, que mergulhava na penumbra, gravando cada palavra a fogo na sua retina. O zumbido distante do trânsito, na segunda circular, parecia agora ensurdecedor, preenchendo o vazio que se abrira dentro dela. Sentiu a garganta seca, um gosto metálico de pânico e bilis a subir-lhe pela boca. O dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro que ela dava, com superioridade e um suspiro de mártir, para os miúdos, estava a pagar os ninhos de amor da filha. Uma vertigem fria e visceral tomou conta dela. Percebeu tudo com uma clareza que a cegava. Cada crítica a Miguel, cada sermão sobre estatuto e ambição, não fora um conselho de mãe. Fora a cortina de fumo perfeita. Catarina usara o seu preconceito, a sua obsessão de classe, como um escudo para preparar a sua fuga para uma vida que Helena aprovaria, mas com outro homem. Ela não fora a arquiteta da vida da filha. Fora a ferramenta ingênua, a financiadora cega da traição. O seu elitismo tinha sido a arma que a própria filha apontara contra si. O som da água parou. O silêncio que se seguiu não era paz, era o vácuo antes da detonação. Helena não confrontou Catarina. Não houve um grito, nem uma porta a bater. A detonação foi interna, silenciosa, implodindo todas as certezas que a sustentavam. Deixou o telemóvel na mesa de cabeceira, uma pequena lápide de vidro e luz, e saiu do quarto. Atravessou o corredor polido do apartamento como uma sonâmbula, o seu próprio reflexo a deslizar pelos armários lacados, um fantasma que já não se reconhecia. Abriu a porta de casa e fechou-a atrás de si sem fazer ruído, deixando a filha e o seu mundo de mentiras no duche, a lavar um corpo que já não lhe pertencia. O carro, um Mercedes cinzento e discreto, era uma cápsula de frio e silêncio. Conduziu pela noite de Lisboa, as luzes da segunda circular a passarem como traços febris de um eletrocardiograma de uma cidade que nunca dormia, não ia para Cascais. A sua casa, com os seus móveis pesados de herança e as suas memórias de uma família que agora sabia ser uma farsa, parecia-lhe um mausoléu. Havia apenas um destino possível, um lugar onde a verdade, por mais brutal que fosse, teria de ser depositada. Loures, o nome que sempre pronunciara, com um laivo de desdém, o subúrbio que representava tudo o que ela abominava, era agora o seu único confessionário. A campainha soou na noite profunda, um som agudo e impróprio. Miguel abriu a porta. Estava de pijama, o cabelo despenteado, o rosto marcado pelo sono interrompido. Ao ver a sogra, lívida sob a luz amarelada do patamar, a sua expressão não foi de surpresa, mas de uma infinita e pesada resignação, como se esperasse aquela visita a uma eternidade. Ele não disse nada, apenas abriu mais a porta. Helena entrou e seguiu até a cozinha. A luz fraca do exaustor pintava a divisão de um amarelo doentio. Sobre a bancada, 2 lancheiras abertas, pão de forma, um pacote de queijo fatiado. Um cheiro a chá de camomila, arrefecido, pairava no ar. A domesticidade da cena era tão normal, tão pura, que pareceu a Helena uma obscenidade. E ali, no meio daquela tranquilidade noturna, ela desmoronou. As palavras saíram num fluxo quebrado.
engasgado em soluços que lhe rasgavam a garganta. Confessou o que vira: o caso, o dinheiro, os hotéis, a traição dupla de Catarina que a usara a ela, a própria mãe, como cúmplice involuntária. As lágrimas corriam-lhe pelo rosto maquilhado, deixando sulcos escuros na sua pele cuidada. Era uma confissão de culpa, de humilhação, de uma dor que era tão grande que a sufocava. Miguel ouviu-a em silêncio, o seu corpo imóvel junto à bancada. Quando ela finalmente se calou, exausta, o único som na cozinha era o zumbido baixo do frigorífico. Ele pegou numa faca e, com um movimento lento e deliberado, começou a barrar uma fatia de pão com manteiga. A sua postura, que Helena sempre vira como a de um homem vergado, estava agora incrivelmente sólida, pesada como pedra. Eu sei, Helena, disse ele, a sua voz calma, sem inflexão. As palavras caíram no silêncio como blocos de cimento. Helena ergueu a cabeça, o seu rosto molhado uma máscara de incredulidade. Sabes, sei há meses. Ele colocou a fatia de pão na lancheira de Martim, pegou noutra. Sei desde que encontrei o extrato de um cartão de crédito que ela julgava ter cancelado. Douro, comporta, fim de semana romântico. Ele olhou para ela pela primeira vez e nos seus olhos não havia raiva. Havia apenas a exaustão fria de um homem que jogara um jogo longo e doloroso. Eu esperei. Fiquei em silêncio e esperei. E sabe por quê, Helena? Porque a primeira pessoa contra quem ela me viraria seria você, o seu dinheiro, o seu poder. Se eu falasse, seria apenas o marido falhado e ciumento, e você e os seus advogados teriam me destruído em tribunal. Teria perdido os meus filhos. A cozinha pareceu encolher. O ar tornou-se rarefeito. Helena compreendeu, com um horror final, a profundidade do seu engano. O silêncio de Miguel não fora fraqueza, fora estratégia, uma tática de sobrevivência não contra a filha dela, mas contra ela. O seu estoicismo não era passividade, era uma armadura que ele forjara para se proteger da arma mais poderosa de Catarina, a própria Helena. Despida da sua arrogância, reduzida a uma mulher velha e enganada, sentiu a humilhação absoluta. Ele não precisava da sua confissão. Ele só precisava que ela se destruísse a si mesma. O processo que se seguiu não foi uma batalha, foi uma execução. Miguel avançou com o pedido de divórcio sem consentimento, e a frieza dos corredores espelhados do campus da justiça parecia a materialização da sua nova determinação. O farfalhar dos documentos legais, grossos e densos, era a única banda sonora para o desmoronar de uma família. As provas que ele apresentara eram clínicas irrefutáveis, extratos bancários que traçavam o percurso do dinheiro de Helena, supostamente para os netos, diretamente para fins de semana em hotéis de charme. Mensagens que provavam a negligência, os dias em que Catarina deixava as crianças com a avó para encontros furtivos, dissipação de patrimônio e negligência parental. As palavras caíram na sala de audiências com o peso de lajes de betão. Tiago, ao primeiro sinal do escândalo, recuou. O seu mundo corporativo não tolerava a desordem de um divórcio litigioso. Abandonou Catarina com a mesma eficiência com que se fecha uma porta a um negócio falhado. De repente, ela estava só. O apartamento no Parque das Nações foi vendido para cobrir as custas judiciais e a partilha de bens. O seu novo mundo era um T1 em Algés, com vista para os telhados e o eco constante da chuva nas janelas sem cortinas. A culpa, como um ácido, corroía-a por dentro, mas projetava-a inteiramente para fora, para a figura da mãe. Fora Helena, com a sua pressão, com o seu desprezo por Miguel, que a tinha empurrado para aquele abismo. Para Helena,
O castigo não era o silêncio da filha. Era o eco das suas próprias palavras na sua cabeça. A recordação do seu elitismo, agora transformado na ferramenta da sua própria ruína. O luto que sentia era por uma filha viva, uma filha que ela ajudara a corromper com a ambição errada. Viu-a uma última vez, à saída do tribunal. Catarina entrava num táxi, o rosto pálido e gasto, e os seus olhares cruzaram-se por um segundo através do vidro molhado. Não houve um aceno, apenas o reconhecimento mudo e desolador do vazio que tinham criado. Miguel não celebrava, apenas respirava. A vitória em tribunal, que lhe garantiu a residência alternada com residência principal a seu cargo, não lhe soube a triunfo, mas a oxigênio. Numa tarde de primavera, enquanto empurrava o baloiço de Inês num parque perto de casa, sentiu o calor do sol no rosto. Martim corria atrás de uma bola, o seu riso limpo e desinibido, e Miguel percebeu, com uma clareza serena, que era a primeira vez em anos que o ar não lhe pesava nos pulmões. Estava livre, estava finalmente a recomeçar. O recomeço não foi um evento, mas uma sucessão de gestos banais que recuperaram o seu peso original. O barulho da torradeira a saltar na pequena cozinha de Miguel, a negociação matinal sobre qual o casaco a vestir para a escola, a mancha de compota na camisola de Martim, que antes teria sido um drama e agora era apenas uma mancha de compota. Eram estas as pequenas peças que, juntas, formavam a estrutura da sua nova liberdade. Não havia o silêncio denso e julgador dos almoços de Cascais, apenas o ruído branco e caótico de uma vida a ser vivida, com os seus próprios termos. Miguel descobriu uma paciência que não sabia possuir, uma capacidade de ouvir as histórias intermináveis sobre o recreio, de se sentar no chão a montar legos, de simplesmente estar. O seu estoicismo, antes uma armadura contra a humilhação, transformara-se numa calma genuína. Era o silêncio de quem já não precisava de se defender. A centenas de quilômetros emocionais, num T1 com vista para um pátio interior, onde a luz nunca chegava por inteiro, Catarina vivia no silêncio oposto. O seu era um silêncio de ausência. O telemóvel, antes um portal para a vertigem e a promessa, jazia agora com o ecrã virado para baixo, um retângulo de vidro inerte e silencioso. Tiago desaparecera da sua vida com a mesma eficiência com que entrara, um e-mail curto e corporativo a pôr termo a tudo. A carteira Carolina Herrera, pousada numa cadeira de cozinha barata, parecia um artefacto de uma civilização perdida. O ódio que sentia pela mãe era a única coisa que a aquecia, uma brasa constante no peito que consumia todo o oxigênio e a impedia de respirar qualquer outra emoção. Era mais fácil culpar Helena do que encarar o abismo da sua própria vaidade. E em Cascais, o silêncio era outra coisa. Era um eco. A sala de jantar, imaculada e sempre pronta, era agora um mausoléu à sua própria arrogância. Helena via os netos em visitas curtas e supervisionadas, onde a sua autoridade de avó fora revogada. Comprava-lhes presentes caros, despropositados, que Miguel aceitava com uma polidez fria que era mais cortante que qualquer recusa. Cada sorriso forçado de Martim, cada olhar esquivo de Inês, era uma pequena faca a torcer-se na ferida do seu remorso. Tentou ligar a Catarina, mas as conversas eram monossílabos de acusação, que terminavam sempre da mesma forma, com o som seco de uma chamada desligada. Sentava-se à mesa de jantar polida, sozinha, e olhava para o mar, que já não lhe parecia uma promessa de horizonte, mas apenas uma imensidão cinzenta e indiferente que lhe devolvia o reflexo da mulher que se tinha tornado, a arquiteta da ruína da sua própria filha. O tempo,
que para Miguel começara a fluir com a leveza de uma promessa, para Helena estagnara numa poça de água turva. Os dias em Cascais eram longos e idênticos, marcados pelo ritual vazio de pôr uma mesa para um, de ouvir o eco dos seus próprios passos no soalho encerado. A culpa era um inquilino permanente, que não pagava renda, mas ocupava todos os espaços. Sentava-se na cadeira vazia à sua frente. Enchia o silêncio com o zumbido das palavras que devia ter dito e das que disse em demasia. A certa altura, a passividade tornou-se mais insuportável que a perspectiva da dor. Numa tarde de céu baixo e chuvoso, conduziu sem um destino pré-definido, até que as ruas elegantes deram lugar a prédios mais anônimos, com a roupa a secar em estendais de varandas fechadas e o som de televisões a atravessar as paredes finas. Parou em frente ao prédio de Catarina. Não era um bairro pobre, apenas um bairro sem qualquer pretensão. Um lugar de vidas funcionais e discretas. O tipo de existência que Helena passara a vida a ensinar a filha a desprezar. Subiu as escadas, sentindo o cheiro a lixívia e a cozinhados antigos impregnado no ar. A porta do apartamento abriu-se antes que batesse, e Catarina apareceu, mais magra, o rosto com uma dureza que Helena não lhe conhecia, os olhos vazios de qualquer luz. Não a convidou a entrar. Simplesmente deu um passo para o lado, um gesto de resignação, não de boas-vindas. O interior era pequeno, espartano. A mobília parecia emprestada, desajustada, peças de uma vida anterior que não encaixavam naquele espaço exíguo. Não havia arte nas paredes, apenas o vazio amarelado de uma pintura gasta. O único luxo visível era uma mala de viagem de marca, encostada a um canto como uma relíquia de um túmulo. Helena sentiu um aperto no peito, uma mistura de piedade e de um horror que era, na sua essência, vergonha. Vieste inspecionar os resultados? A voz de Catarina era neutra, uma lâmina sem brilho. Vim ver como estavas. A mentira soou oca até aos seus próprios ouvidos. Catarina soltou um riso curto, sem alegria. Estou ótima, livre. Não era isto que querias? Que me livrasse do peso morto, do funcionário público? Ele foi-se e levou tudo o que importava. Fez um gesto amplo com o braço, abrangendo o pequeno sala. Isto sou eu, o teu projeto de sucesso. Satisfeita? Cada palavra era uma pedra. Helena tentou formular uma defesa, uma justificação, mas a sua garganta estava seca. O seu elitismo, a sua ambição desmedida pela filha, estava ali, materializado naquela sala triste, naquele olhar devastado. Queria dizer que só queria o melhor para ela, mas a frase morria-lhe na boca, sufocada pela evidência da sua monstruosidade. Eu ajudo-te, conseguiu finalmente dizer, a voz um fio. Podemos arranjar um sítio melhor, eu pago. Catarina virou-se para ela, e pela primeira vez, Helena viu mais do que raiva. Viu um desprezo tão profundo, tão absoluto, que a fez recuar um passo. Pagar? Tu achas que isto se resolve com dinheiro? O dinheiro foi a arma que me deste. Ensinaste-me que o valor das pessoas se media pela conta bancária, pela morada, pela marca da roupa. Eu aprendi a lição, mãe. Aprendi tão bem que usei o teu dinheiro e o teu preconceito para destruir a minha própria família. Eu sou a tua obra-prima. Aproximou-se, o seu rosto a centímetros do de Helena. Agora vive com ela, vive com isto. Não havia mais nada a dizer. A porta fechou-se atrás de Helena com um clique suave, final. Desceu as escadas como uma autômata, o eco das palavras de Catarina a persegui-la. Dentro do carro, o cheiro à pele dos estofos, o silêncio isolado do habitáculo, tudo o que antes representava conforto e estatuto, pareceu-lhe subitamente obsceno.
Percebeu, com uma clareza que era pura agonia, que não tinha perdido apenas a filha, tinha-a transformado num espelho, e a imagem que ele lhe devolvia era a de um monstro. A viagem de regresso a Cascais não foi uma viagem, foi uma queda. Cada quilômetro da marginal, com o mar a bater à sua esquerda, escuro e indiferente, era um degrau para um inferno mais fundo. As luzes dos outros carros eram faróis de um mundo ao qual já não pertencia, um mundo de famílias a voltar para casa, de rotinas, de uma normalidade que ela própria se encarregara de dinamitar. A palavra obra-prima ecoava dentro do habitáculo silencioso, repetindo-se com a cadência rítmica e enlouquecedora de uma sentença. Quando entrou em casa, a perfeição do espaço agrediu-a. A luz suave dos candeeiros, o brilho discreto do chão de madeira, o cheiro a cera e a flores frescas. Tudo parecia uma encenação grotesca. A casa não era um lar. Era um museu da sua própria arrogância, e cada objeto uma peça de exposição da sua falha monumental. Caminhou até a sala de estar, onde o grande espelho veneziano, por cima da lareira, lhe devolveu a imagem de uma mulher envelhecida, o rosto uma máscara de incredulidade e pavor. Não se reconheceu. Viu apenas a arquitecta da sua própria desolação. Lá fora, as ondas rebentavam com uma violência contida, um som que antes a embalava e que agora soava como uma acusação. Lembrou-se de todas as lições que ensinara a Catarina, não sobre bondade ou resiliência, mas sobre estratégia. Ensinara-a a avaliar um homem pelo relógio que usava, a descodificar um apelido como se fosse um balanço financeiro, a tratar a vida não como uma jornada, mas como uma escalada social. Ensinara-a a desprezar a mediania, a ver o trabalho honesto de Miguel não como uma virtude, mas como uma fraqueza indesculpável, uma mancha na biografia perfeita que projectara para a filha. E Catarina, a sua aluna mais dedicada, aprendera tudo. Aprendera tão bem que usara as mesmas ferramentas contra a própria mestra, usando o elitismo de Helena como um escudo para a sua traição. Escondera-se atrás do desdém que a mãe sentia por Miguel, sabendo que Helena estaria tão focada em criticar o genro que nunca veria o verdadeiro perigo. O desprezo de Helena fora a cortina de fumo perfeita. Um pensamento frio, límpido como gelo, atravessou-a. Enquanto ela se afundava naquele sofá de design, naquela casa impecável e vazia, Miguel estaria provavelmente a ler uma história a Martim, a verificar se Inês tinha lavado os dentes. Estaria a viver a banalidade reconfortante que ela, Helena, tinha ensinado a filha a abominar como o fracasso supremo. A ironia era tão cruel, tão absoluta, que lhe roubou o ar. O verdadeiro luxo, a verdadeira vitória, não estava nos talheres de prata nem nas vistas para o mar. Estava naquele apartamento modesto em Lourdes, na rotina paciente de um pai que tinha protegido os filhos não com dinheiro, mas com um silêncio estratégico e uma dignidade que ela nunca conseguiria comprar. Sentada na penumbra da sua sala perfeita, rodeada pelos fantasmas das suas ambições, Helena compreendeu finalmente a natureza do monstro que criara. O monstro não era a filha amarga e destruída num apartamento alugado. O monstro era o reflexo que a encarava de todas as superfícies polidas daquela casa oca, a personificação de um amor que valorizava o preço de tudo e o valor de nada. E com esse monstro, percebeu, teria de viver para sempre. Viver com o monstro significava, antes de mais, encará-lo nos olhos das suas criações. O silêncio da casa em Cascais tornou-se insuportável. Não era mais um vazio, mas uma presença acusadora. Cada objeto de arte, cada talher de prata, cada metro quadrado de soalho encerado parecia gritar-lhe a sua falência como mãe
e como ser humano. Foi essa a acusação muda que a empurrou para fora de casa, numa tarde cinzenta de terça-feira, o tipo de dia que dissolve os contornos das coisas e convida à melancolia. O Mercedes deslizava pelas ruas de um bairro que os seus mapas mentais assinalavam como território a evitar, um labirinto de prédios anônimos e estendais a escorrer uma tristeza desbotada. O apartamento de Catarina ficava num quarto andar sem elevador. A subida deixou Helena ofegante, não pelo esforço físico, mas pela escalada simbólica que representava. Cada degrau era uma descida ao epicentro do seu fracasso. Quando a porta se abriu, a mulher que a encarou era uma versão erodida da sua filha, mais magra, com olheiras que o rímel mal disfarçava e uma dureza no olhar que Helena nunca lhe conhecera. A sala era minúscula. Uma janela dava para as traseiras de outro prédio, um muro de tijolo e janelas alheias. O ar cheirava a pó e a uma solidão que se tornara física, quase úmida. "Que queres?" perguntou Catarina, sem a convidar a entrar. A voz era plana, desprovida de qualquer emoção reconhecível. Helena engoliu em seco, o seu perfume caro a parecer uma ofensa naquele ambiente. "Eu precisava de te ver." Catarina soltou um riso curto, sem alegria. "Para quê? Para te certificares que a lição foi bem aprendida? Para veres o resultado final da tua obra-prima?" Deu um passo atrás, abrindo a porta num gesto de ironia teatral. "Entra, vê com os teus próprios olhos o sucesso." Helena entrou, o coração a encolher-se. Não havia ali nada da filha que conhecia. Os móveis eram poucos e impessoais, provavelmente já do apartamento. Num canto, caixas de cartão por abrir. A única coisa que parecia pertencer a Catarina era o desprezo que emanava dela, preenchendo o pouco espaço que havia. "Catarina, eu..." começou Helena, mas as palavras morreram-lhe na garganta. O que podia ela dizer? Desculpa? A palavra era obscena, um insulto à dimensão da ruína que se estendia à sua frente. "Tu nada", cortou Catarina, virando-se para ela. "Tu conseguiste exatamente o que querias. Querias que eu me livrasse do Miguel, o falhado. Livrei-me. Querias que eu aspirasse a mais. Aspirei. Segui o teu manual à risca, mãe. Valorizei o status, o dinheiro, a aparência. E onde é que isso me trouxe? Para aqui." O seu braço fez um arco, abrangendo a sala desoladora. "O Tiago." Desapareceu assim que o nome dele apareceu num papel do tribunal. Parece que o escândalo não fica bem com um cargo de direção. Os meus filhos, vejo-os de 15 em 15 dias, sob o olhar vigilante de um pai que tu me ensinaste a desprezar, mas que acabou por ser o único homem decente nisto tudo. Estás satisfeita agora?" Helena sentiu as lágrimas a quererem romper, mas conteve-as. Chorar seria um luxo, uma autoindulgência que não merecia. Em vez disso, recorreu ao único instrumento que sempre usara, a única linguagem que dominava. Abriu a carteira. "Deixa-me ajudar-te, com o aluguer, com o que for preciso." Era a única linguagem que dominava, o único gesto de afeto que o seu repertório continha. A reação de Catarina foi o golpe final. Ela não gritou. Apenas olhou para a mão da mãe, para o maço de notas que esta tentava estender-lhe, e depois para o seu rosto. E um sorriso lento, o mais cruel que Helena alguma vez vira, espalhou-se pelos seus lábios. "Guarda o teu dinheiro", disse ela, a voz baixa e cortante como vidro partido. "É a única coisa que te resta. A mim já não me compras. Este buraco", disse ela, com um aceno vago, "é meu. Fui eu que o cavei com as ferramentas que tu me deste. Mas é meu. Não te deixo decorá-lo com o teu dinheiro. Agora vai-te embora." A porta fechou-se com uma precisão seca, não a de uma zanga,
mas a de uma amputação. Deixou Helena no patamar mal iluminado, o dinheiro ainda na mão, inútil e insultuoso. Ao descer as escadas, cada passo ecoava a verdade final. Tinha perdido tudo, não no tribunal, mas ali, naquele apartamento anônimo. Tinha perdido a filha, não para um amante ou para um ex-marido, mas para o monstro que ela própria lhe ensinara a ser. E esse monstro, agora, já não lhe pertencia. Tinha ganhado vida própria. A descida foi mais lenta que a subida. Cada degrau de cimento gasto era uma confirmação do seu novo lugar no mundo. Embaixo, o cheiro, a lixívia barata e a comida requentada dos outros apartamentos agarrava-se ao seu casaco de cachemira como uma nódoa que nunca mais sairia. Lá fora, a noite de Lisboa era indiferente, uma colagem de luzes e ruídos anônimos que já não lhe pareciam estimulantes, mas sim hostis. Conduziu de volta para Cascais em piloto automático, o luxo silencioso do interior do carro a servir apenas para ampliar o caos dentro da sua cabeça. A marginal, com as suas curvas suaves e a promessa do mar, era uma paisagem que já não lhe pertencia. Ao entrar em casa, o silêncio que antes lhe parecia imperial, uma prova do seu controlo, era agora fúnebre. As luzes acenderam-se com um clique suave, revelando um museu de uma vida que acabara de morrer. A porcelana da Vista Alegre, arrumada na cristaleira, parecia agora um conjunto de urnas em miniatura. As fotografias dos netos, com os seus sorrisos perfeitos, eram acusações. Sentou-se na poltrona de design de onde tantas vezes julgara o mundo, e pela primeira vez sentiu o peso esmagador da sua própria insignificância. O dinheiro podia comprar a casa, os móveis, o silêncio, mas não podia comprar um caminho de volta. Em Loriez, a vida tinha som. O som de lápis de cera a raspar no papel, a melodia desafinada de uma canção de embalar cantada por Inês, a sua boneca, o barulho de Martim a construir uma torre de legos que inevitavelmente se desmoronaria com um estrondo glorioso. Miguel, sentado à mesa da cozinha, a rever os projetos da semana seguinte, absorvia aquela sinfonia doméstica como um bálsamo. Não havia triunfo no seu rosto, apenas o alívio profundo de quem sobreviveu a uma longa doença e agora apreciava a simples bênção de respirar sem dor. O apartamento era pequeno, as paredes finas deixavam ouvir os vizinhos, mas era um espaço honesto, preenchido não por coisas, mas por rotinas. O amor que sentia pelos filhos era agora a sua única arquitetura, a única estrutura que importava erguer. O telefone tocou nessa noite. Era Helena. A sua voz, antes um instrumento de poder e condescendência, soava agora fina, quebradiça, como uma folha seca. Perguntou pelos miúdos se precisavam de alguma coisa para a escola. A pergunta não era sobre material escolar. Era um pedido de acesso, uma tentativa de encontrar uma fresta na muralha que se erguera. Miguel foi educado, preciso, clínico. Está tudo tratado, Helena. Não se preocupe. Cada palavra sua era uma porta a fechar-se delicadamente. Ele não era cruel, era apenas livre, e a sua liberdade manifestava-se nesta distância tranquila e inabalável. Ele sabia que o melhor que podia fazer pelas crianças era protegê-las daquele campo de ruínas emocionais. Depois de desligar, Helena ficou a olhar para o telefone, um retângulo escuro e mudo na sua mão. Caminhou até a estante da sala e pegou numa moldura de prata uma fotografia de um Natal de há 2 anos. Ela ao centro, radiante. Catarina à sua direita, o sorriso polido de quem cumpre um papel. E Miguel, um pouco atrás, com Martim ao colo, o seu sorriso já na altura, o de um homem a aguentar a respiração debaixo de água. Percebeu então, com uma clareza que a cortou ao meio,
que a família perfeita nunca tinha existido. Fora uma encenação, uma peça de teatro que ela escrevera, dirigira e para a qual vendera os bilhetes. E agora a cortina caíra. O teatro estava vazio e ela era a única espectadora do seu próprio e retumbante fracasso. O primeiro gesto foi guardar a moldura, não com a delicadeza de quem preserva uma memória, mas com a urgência de quem esconde uma prova de crime. Abriu uma gaveta do aparador, por entre toalhas de linho engomadas que cheiravam a lavanda e a mentira, e enterrou a fotografia debaixo delas, o brilho da prata subitamente obsceno. Mas o ato não trouxe alívio, apenas a consciência de que a casa inteira era uma moldura gigante e ela estava presa dentro dela. Percorreu a casa como uma estranha, tocando nas superfícies frias dos móveis que ela própria escolhera com um cuidado meticuloso, objetos que deveriam ser a sintaxe da sua vitória social e que agora se revelavam como os adereços de uma farsa. A porcelana da Vista Alegre na vitrine, as jarras de cristal, os livros de arte dispostos na mesa de centro com uma geometria estudada. Tudo lhe parecia agora oco, grotesco. Eram as testemunhas silenciosas da sua loucura, do seu projeto de engenharia familiar que implodira, deixando apenas destroços invisíveis que só ela conseguia sentir sob os pés. O silêncio era a pior parte, um silêncio denso, pesado, que o som distante das ondas a arrebentar na praia não conseguia perfurar. Era o silêncio do abandono, o silêncio de Miguel, que construíra uma muralha de dignidade à sua volta. O silêncio dos netos, cujas gargalhadas eram agora uma memória dolorosa, um som fantasma nos corredores. E o silêncio de Catarina, movida por um impulso que era uma mistura de desespero e um resquício de instinto maternal, pegou no telefone outra vez. Discou o número da filha. O toque de chamada pareceu durar uma eternidade. Cada sinal, um pequeno golpe no seu peito. Finalmente, a chamada foi atendida. Não houve um estou, apenas o som de uma respiração do outro lado. Catarina, sou eu. A sua própria voz soou-lhe frágil, irreconhecível. Uma pausa. Depois, uma voz que era um caco de vidro, vazia de qualquer inflexão. Sei. Queria saber se estavas bem, se precisavas de alguma coisa. As palavras saíram-lhe desajeitadas, a fórmula de uma preocupação que ela nunca soubera expressar genuinamente. Do outro lado da linha, o silêncio esticou-se, tenso. Depois, a resposta. Cada sílaba um bloco de gelo. Não preciso de nada teu. Helena abriu a boca para dizer algo mais, para implorar, talvez, para pedir um perdão que sabia não merecer, mas a voz de Catarina cortou-a, definitiva. Não me voltes a ligar. O clique da chamada a terminar foi mais alto do que um tiro na sala vazia. Helena baixou o telefone lentamente, olhou pela janela. O mar de Cascais, que sempre vira como a sua moldura natural, o seu direito adquirido, era agora apenas uma massa cinzenta e indiferente, vasta e terrivelmente vazia. E pela primeira vez na sua vida, sentiu-se completamente, irremediavelmente só. Não havia mais peças para mover, nem estratégias para traçar. O jogo acabara, e ela perdera tudo, inclusive a si mesma. Os dias seguintes não foram dias, foram uma única e longa expiração. O tempo perdeu a sua métrica, deixou de ser dividido em manhãs de compromissos e tardes de recados. Era apenas uma massa informe, de luz cinzenta, que entrava pelas janelas e se arrastava pelo soalho, revelando o pó que assentava sobre as superfícies polidas, com uma insolência que ela já não tinha forças para combater. A casa, antes o seu palco e a sua fortaleza, convertera-se num mausoléu. Cada objeto era um epitáfio para uma ambição morta. A porcelana da Vista Alegre,
guardada no armário, parecia zombar dela com as suas cores vibrantes. Os livros de filosofia e de história da arte, que outrora citava para impressionar, eram agora apenas blocos de papel a acumular silêncio. Deixou de se arranjar. O perfume caro permanecia no frasco, a sua fragrância demasiado associada a uma mulher que já não existia. Vestia o mesmo casaco de cachemira para dentro de casa, não pelo frio, mas como uma mortalha suave, um último vestígio da sua antiga identidade. As refeições tornaram-se um ato puramente mecânico. A comida sem sabor, engolida em frente à janela que dava para o mar, um espetáculo grandioso e vazio que já não lhe dizia nada. A solidão que sentia não era a ausência de pessoas, era a ausência de um propósito, de um inimigo para derrotar, de uma filha para moldar. Era a solidão de uma general que sobreviveu à sua própria guerra e agora vagueava pelo campo de batalha deserto. Foi num desses impulsos, uma necessidade quase física de sentir o ar salgado a queimar-lhe os pulmões, que desceu até ao paredão. Envolveu-se no casaco, pôs uns óculos escuros como uma máscara e caminhou entre os turistas e os locais que aproveitavam uma nesga de sol de inverno. E então viu-os. Estavam perto do corrimão, a olhar para as ondas. Miguel, de pé, com uma mão no ombro de Martim. Inês, um pouco mais à frente, o cabelo a esvoaçar com a brisa, a apontar para um barco no horizonte. Riam-se. O som do riso de Martim chegou até ela, limpo e desinibido. Miguel disse qualquer coisa a Inês e inclinou-se para lhe ajeitar o gorro. Era uma cena de uma normalidade esmagadora. Não havia drama, não havia tensão. Havia apenas a banalidade insuportável da felicidade. A felicidade que ela tentara destruir e que, afinal, apenas se reorganizara sem ela, talvez até por causa da sua ausência. Escondeu-se atrás da esquina de um prédio, o coração a martelar não de raiva, mas de uma humilhação profunda e gelada. Observou-os por mais um instante. Miguel comprou-lhes um gelado, apesar do frio. Sentaram-se num banco e partilharam-no, as cabeças juntas, numa pequena constelação de afeto da qual ela fora irrevogavelmente expulsa. Ela, Helena, a arquiteta de destinos, era agora uma espectadora indesejada da vida que continuava, vibrante e indiferente, nas suas ruínas. Deu meia volta e regressou à casa, subindo a calçada com o peso de uma certeza nova e mais terrível que a anterior. O jogo não só acabara. Ela descobrira que nunca fora a jogadora principal. Era apenas um obstáculo, e os obstáculos, uma vez contornados, são esquecidos na beira do caminho. A caminhada de volta não foi um percurso, mas a lenta absorção de um veneno. Cada passo na calçada portuguesa, com os seus padrões que antes lhe pareciam a ordem do mundo, era agora um lembrete do chão que lhe fugira debaixo dos pés. O ar salgado, que tantas vezes enchera os seus pulmões com um sentimento de posse sobre aquela paisagem, agora parecia ter o gosto de cinza. Não havia pressa. O tempo, para ela, tornara-se um inimigo circular. Fugir dele era apenas correr para o seu início. A casa recebeu-a com a indiferença de um museu depois da hora de fecho. O clique da fechadura, na porta maciça, soou como o selar de um túmulo. Lá dentro, o silêncio não era paz, era ausência. Era a prova audível do que se perdera. A sua própria respiração. Ecoava na vastidão da sala um som frágil e patético. Olhou para a mesa de jantar, polida até ao brilho, posta para ninguém. As porcelanas e os cristais, que em tempos foram o cenário do seu poder, eram agora apenas objetos frios em cima de madeira morta, testemunhas mudas da sua irrelevância. Caminhou até ao grande espelho
com moldura dourada que pendia no hall. A mulher que ele lhe devolveu era uma estranha. O cabelo impecavelmente arranjado, o colar de pérolas, a blusa de seda. Tudo aquilo era um disfarce que já não enganava ninguém, muito menos a si própria. Os sulcos que a arrogância lhe cavara em redor da boca pareciam agora as cicatrizes de uma derrota final. Os olhos, que um dia julgaram e condenaram com um simples olhar, estavam vazios, turvos. A máscara da matriarca, da mulher de controlo absoluto, estalara e caíra, revelando apenas uma velha assustada. O telemóvel, antes um centro de comando de onde despachava ordens, conselhos e críticas, jazia sobre a mesa de mogno como um objeto inerte, um retângulo de vidro escuro que já não refletia nada. Por hábito, pegou nele. Nenhum sinal, nenhuma chamada perdida de Catarina, nenhuma mensagem a pedir ajuda ou a despejar raiva. O silêncio digital era mais cruel que qualquer grito. Era a confirmação de que o seu lugar no epicentro da vida da filha fora usurpado, não por Miguel, mas pelo vazio. Foi até a janela e olhou o mar. As ondas batiam nas rochas com a mesma regularidade indiferente de sempre. Um barco à vela passava ao longe, branco contra o azul escuro. Pessoas caminhavam no paredão. O mundo não parara. A sua tragédia pessoal era invisível, insignificante, uma gota de amargura num oceano de vidas que continuavam. Ela, que se julgara a arquiteta, descobrira que apenas construíra a sua própria prisão, e as grades invisíveis e indestrutíveis eram feitas da memória do riso das crianças a partilhar um gelado, um riso que existia não apenas sem ela, mas por causa dela. Era essa a sua verdadeira sentença. A sentença, contudo, não era um fim, mas um contágio. A prisão de Helena, feita de memórias e de um mar indiferente, tinha um espelho noutro ponto da cidade, um reflexo distorcido e mais sujo. Num terceiro andar sem elevador, num prédio anônimo de Benfica, com vista para um pátio interior, onde secava a roupa de desconhecidos, Catarina aprendia a gramática do fracasso. O apartamento cheirava a vidas que não eram a sua, a tinta fresca sobre umidade antiga, a desinfetante barato que não conseguia mascarar o cansaço das paredes. As caixas de cartão, com o logótipo da empresa de mudanças, continuavam por abrir. Eram monumentos à sua antiga vida, sarcófagos de um passado que parecia ter pertencido a outra pessoa. A carteira, Carolina Herrera, estava pousada em cima de uma delas, o couro a apanhar pó, um artefacto inútil numa terra estrangeira. Não havia ali um aparador de design para exibir, nem amigas com inveja polida para cobiçar. Havia apenas a luz baça de um candeeiro de plástico e o zumbido constante de um frigorífico velho. Durante dias, o seu único contacto com o mundo exterior fora o som dos passos dos vizinhos no andar de cima e o choro de um bebé na porta ao lado. O telemóvel, antes um portal para um mundo de poder e desejo, tornara-se um retângulo de vidro silencioso e acusador. As mensagens de Tiago tinham sido apagadas por ele, uma limpeza digital que era o equivalente a queimar todas as fotografias, a negar que alguma vez tivessem existido. Mas naquela noite, o silêncio tornou-se mais pesado que as paredes. Catarina pegou no telemóvel. A sua mão tremia, não de medo, mas de uma raiva fria que se tinha instalado no fundo do seu estômago. Procurou o número que sabia de cor, e ligou. O toque de chamada era uma tortura. Cada sinal, uma batida de esperança e desespero. Atendeu ao quarto toque. A sua voz saiu-lhe num sussurro. Tiago. Do outro lado, um silêncio que durou uma eternidade. Depois, uma respiração. Ouve-me, disse ela, a voz a ganhar uma urgência que a assustou. Não podes fazer isto. Nós tínhamos um plano.
As palavras dele, quando vieram, foram poucas, polidas, cortantes como o vidro partido de uma garrafa de champanhe. Falou de reputações, de complicações, do seu futuro na empresa. Não usou a palavra nós, usou a palavra eu. Cada sílaba era um prego no caixão da vida que ela julgara estar a construir. Mas e eu? A pergunta escapou-lhe, infantil e patética. A pausa que se seguiu foi a resposta. O clique suave e definitivo da chamada a terminar foi a assinatura no seu atestado de óbito social. O telemóvel escorregou-lhe da mão e caiu no soalho flutuante de imitação barata, o som oco e plástico. Catarina ficou a olhar para o vazio à sua frente. O rosto de Tiago, sorridente e cúmplice, na suíte de um hotel no Douro, dissolveu-se na sua memória, substituído por outra imagem, mais antiga e mais funda. O sorriso condescendente da mãe à mesa do almoço de domingo. Não era a sua culpa. Não podia ser. Ela fora apenas a consequência. A causa estava lá atrás, no veneno instilado gota a gota, na ambição que lhe fora ensinada como sendo amor, na ideia de que ela merecia sempre mais, um mais que nunca tinha rosto ou nome, apenas um preço mais alto. Tiago não a abandonara. Fora apenas um instrumento. A verdadeira arquiteta da sua ruína tinha um nome. Era Helena. Fora sempre Helena. O ódio era, agora, a única coisa que lhe restava, o último artigo de luxo que a sua nova vida lhe permitia. E ela agarrou-se a ele como uma náufraga a um destroço. Não era a sua culpa. Não podia ser. Ela fora apenas a consequência. A causa estava lá atrás, no veneno instilado gota a gota, na ambição que lhe fora ensinada, como sendo amor, na ideia de que ela merecia sempre mais, um mais que nunca tinha rosto ou nome, apenas um preço mais alto. Tiago não a abandonara. Fora apenas um instrumento. A verdadeira arquiteta da sua ruína tinha um nome. Era Helena. Fora sempre Helena. O ódio era, agora, a única coisa que lhe restava, o último artigo de luxo que a sua nova vida lhe permitia. E ela agarrou-se a ele como uma náufraga a um destroço. O campus da justiça não tinha memória. Era um não lugar de vidro e aço, asséptico e indiferente, onde as tragédias familiares eram dissecadas sob luzes frias e reduzidas a parágrafos em papel timbrado. Helena sentou-se numa das cadeiras de plástico duro do corredor, o seu casaco de cachemira uma incongruência naquele ambiente funcional. Do outro lado, junto a uma janela por onde se via um céu cinzento e indistinto, estava Catarina, uma silhueta tensa, de ombros encolhidos, o rosto pálido e magro. Não trocaram uma palavra. Não era preciso. Os seus olhares cruzaram-se por um instante que continha toda a extensão da devastação. O olhar de Catarina era uma lâmina fria, acusadora, a única arma que lhe sobrara. O de Helena era o de um abismo. Via na filha o reflexo monstruoso do seu próprio amor. Uma criação que se voltara contra si mesma. A voz do funcionário judicial, quando finalmente as chamou, era um drone monótono, listando os termos da sentença. Residência alternada com morada principal fixada na do progenitor. Provas irrefutáveis de dissipação de patrimônio comum. O acordo selado. Eram apenas palavras, mas caíam sobre elas com o peso de lápides. Longe dali, noutra Lisboa, a manhã começava de forma diferente. Na cozinha de Miguel, a luz entrava suave, sem o dramatismo do mar de Cascais ou a arrogância dos arranha-céus do Parque das Nações. O cheiro não era o do café Delta de Helena, mas o de pão de forma a tostar e leite com chocolate. Martim e Inês, sentados à mesa, discutiam sobre um cromo de futebol. Miguel movia-se com uma economia de gestos que vinha de uma longa prática. Verificava as mochilas, atava um atacador, servia o pequeno almoço.
Não havia triunfo no seu rosto, apenas o cansaço sereno de quem atravessou uma longa doença e sente agora, pela primeira vez, a fragilidade reconfortante da convalescença. O silêncio que antes fora a sua armadura era agora simplesmente paz. Ao saírem para a rua, o ar fresco da manhã lavou-lhe o rosto. O som da cidade era um murmúrio distante, abafado pelo riso de Martim e pela mão pequena de Inês que se agarrava à sua. Passaram por outras famílias, outros pais e filhos a caminho da escola, um universo de normalidade que ele pensara ter perdido para sempre. Ao longe, o sol tentava romper as nuvens. Miguel não olhou para trás, para os prédios espelhados, onde a sua antiga vida fora desmantelada, nem para a memória da casa sobre o mar, onde a sua ruína fora planeada. Olhou em frente para o portão da escola que se aproximava. Pela primeira vez em anos, o ar que enchia os seus pulmões parecia limpo e era suficiente.